diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, nós durante algumas sextas-feiras, estamos já meditando na vida de Davi. E o porquê que ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Quais foram as características que fizeram com que ele tivesse, essa honraria, de ser o homem considerado o coração de Deus. Na primeira sexta-feira, nós vimos o chamado de Davi, onde Deus chamou, o que ele estava fazendo quando Deus chamou ele. Só estou dando uma recapitulada rápida aqui, quais foram as características que despertaram Deus chamar aquele jovem que estava lá no pasto. Aí na sexta-feira passada nós vemos as características que fizeram com que o rei Saul, quando estava possesso de um demônio maligno, encontrasse ele, ele era um homem valente, aquilo lá que nós meditamos lá. E hoje, irmãos, nós vamos ler, hoje, se Deus quiser, a gente vai falar aqui sobre a história, de Davi e Golias. História que todos nós conhecemos, que as crianças ouvem, as tias aí, uma história que ilustra bastante verdades, e todos os pregadores já pregaram. Eu sei que é uma história de conhecimento de todos, mas os irmãos creem que Deus ainda tem coisas para nos mostrar nessa passagem? Então vamos lá. Primeiro, irmãos, os israelitas, eles viviam em guerras, com diversos povos, diversos reis, e o capítulo 17 narra o confronto entre Israel, entre os israelitas e os filisteus. E eu vou tentar dar uma resumida aqui, mas nos confrontos, irmãos, porque eram nações que viviam em guerras e viviam em confrontos, e para evitar, mesmo para evitar o alto custo de uma guerra, para evitar as perdas, era normal naquela época, quando uma nação se levantava para guerrear contra outra nação, ela escolher dentre todos os seus melhores soldados, escolhia um representante, para representar a nação. Hoje é interessante a gente parar para pensar nisso, porque de todos os guerreiros da nação de Israel, eles colocavam um representante, porque ali cada nação levantava o seu representante, e qual dos dois vencia a guerra, a nação perdedora ficava submissa à nação do guerreiro que venceu aquela guerra. E como os filisteus não eram bobos nem nada, eles foram para guerrear contra Israel. Eles escolheram o melhor guerreiro deles, que era quem, irmãos? Golias, Vamos ler aqui algumas características de Golias, irmãos. No versículo 4, 5, 6, 7, fala algumas das características de Golias. Acompanha comigo aí. Olha, então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. 6 côvados e 1 palmo, irmãos. Para um pouquinho, nós vamos continuar já. E é interessante que o escritor fez questão de colocar 1 palmo ainda, Ele podia parar nos 6 côvados, mas ele fez para mostrar que o homem era grande. Se nós convertermos para as medidas de hoje, isso aí dá, irmãos, existe, número na Bíblia, tudo dá um pouquinho, um teólogo não concorda com o outro, aquele negócio, mas dá aproximadamente 2,83 m. Imagina o tamanho do homem, 2,83 m. Eu tenho 1,84 mais ou menos, eu acho que eu tenho isso aí, que a gente vai ficando velho, vai ficando mais baixo, Mas, imagina, 1 metro acima de mim ainda, a turma fala que eu sou grande, 1 metro maior do que eu ainda.
Era o nome, era o tamanho daquele guerreiro. Vamos lá, vamos continuar lendo aqui. 2,83. Quem tem 1,5 aí já está falando, meu Deus, o tamanho desse... Ó, apontaram para você, Sandro, eu não tenho nada a ver com isso, não. Era um Sandro no ombro de outro Sandro. Aí pronto, já deu uma ilustração dos irmãos saber o tamanho do guerreiro. Vamos lá. Ele trazia na sua cabeça um capacete de bronze. Está acompanhando aí, irmão, no versículo 5? E vestia uma couraça de escamas. E era o peso dessa couraça de 5.000 ciclos de bronze. Era a unidade de medida na época. 5.000 ciclos de bronze, irmãos, dá também, tudo tem que falar aproximado, senão daqui a pouco falar, o pastor falou isso, e não sei o quê. Aproximadamente 57 quilos. Imagine, a couraça que ele trazia pesava, quem já carregou um saco de cimento aqui? Deixa eu ver. Eu achei que ia ser um exemplo bom, o saco de cimento de 50 quilos, mas só nós que é peão mesmo, mas está tudo bem. É o saco um pouco mais pesado, 7 quilos mais pesado que um saco de cimento. E aquele homem de 2,83 carregava essa couraça, revestida de escamas, né, para se proteger contra o guerreiro adversário. Vamos acompanhar? Trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. Esse escudo aqui, irmãos, na guerra, vocês acompanharam o capítulo 17, não era Golias que levava, não. Tinha um escudeiro que ia na frente dele com esse escudo de bronze. Olha para você ver como ele foi armado. Vamos continuar. E a haste da sua lança era como o eixo de um tecelão. E o ferro, ou seja, a ponta da sua lança, de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro, que eu acabei de falar. A ponta da lança de Golias, uma lança grande, né, como o eixo de um tecelão, ela pesava 6 quilos, mais, né, a couraça, 57. E um homem de 2,83 m era um adversário quase impossível de ser derrubado com os olhos humanos. Verdade ou mentira, irmãos? E os filisteus escolheram esse homem. Às vezes a gente lê, a gente não sabe, né? Se a gente lê assim, a gente começa a se maravilhar o tamanho do milagre que Deus fez naquele dia. E ele era um guerreiro treinado em guerras, já havia vencido outras batalhas, e a Bíblia diz, né, que todos os dias, durante aproximadamente 40 dias, ele ia lá, o exército, né, dos filisteus acampados numa montanha, o exército dos israelitas acampado em outra montanha, no meio desses dois exércitos um vale, e ele ia naquele vale todos os dias e afrontava. A Bíblia diz que ele afrontava, humilhava, zombava do povo de Israel e gritava, estou falando com as minhas palavras, tá, irmão? Eu quero que vocês levantem um guerreiro capaz de me derrubar. Só que, irmãos, ao mesmo tempo, aleluia, eu estou arrepiado aqui, irmãos, louvado seja o nome de Jesus. Às vezes eu quero ser igual aqueles pastores que pregam, né? Eu acho bonito que ele vai assim, mas daqui a pouco começa a gritar, Jesus, mas tudo bem. E no mesmo ponto em que ele estava afrontando, Deus já estava trabalhando para dar o livramento para Israel, porque Israel era o povo de Deus. Irmãos, e ninguém que afronta o povo de Deus, irmãos, fica de pé para contar o restante da história. Não, irmãos, não é brincadeira, não é jargão, você pode pegar na Bíblia, irmão. Todos que se levantaram contra Israel tombaram, porque o Deus de Israel, ele é sobre todos os deuses. E é o Deus que nós servimos. Aí, irmãos, o pai de Davi, os irmãos de Davi, os três mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samá, eles foram, né, enviados para essa peleja. E eles foram até essa peleja e estavam lá. E o pai de Davi, Jessé, tinha 8 filhos, chamou Davi e falou, olha, vai lá levar comida para os seus irmãos que estão na guerra. Vai lá levar provisão para os seus irmãos que estão na guerra.
E aqui, irmãos, eu já começo a ver no 20, ó, 17 e 20, olha que interessante, que fala assim, ó, Davi, não vou esperar você achar, porque eu já pulei para o versículo e nem esperei. A Bíblia diz assim, ó, e Davi então se levantou pela manhã bem cedo, deixou as ovelhas a um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos clamavam a peleja. Davi levantou que hora, irmãos? É interessante, Davi levantou cedo, né? Como é de costume de quem é homem e mulher segundo o coração de Deus. Nós já falamos isso aqui nos cultos passados, né, irmão? Mas não vale a pena a gente pegar esse versículo e falar, irmãos. Isso aqui é um exemplo para nós, irmãos. Davi, irmãos, não era preguiçoso. Davi, ele era obediente. A Bíblia diz que ele levantou cedo e foi obedecer o seu pai. Louvado seja o nome de Jesus. Quando você levanta cedo, você vai obedecer seu pai? E ele foi. Levantou cedinho, né, e foi obedecer o pai dele, colocou as coisinhas, né, e foi até lá. Chegando lá, irmãos, nós vemos aqui que ele foi também, eu marquei aqui, olha para você ver, que Davi também era aquele que levava os pães para aqueles que estavam na linha de frente. É interessante isso, irmãos. Sabia que nem sempre nós vamos estar na linha de frente? Sabia que nem sempre, né, a gente vai estar, né, nos lugares, nos melhores lugares, né, em destaque? Nem sempre, irmãos. Nem sempre. Davi aqui, ele era só um auxiliar daqueles que estavam na linha de frente. Ele tinha a incumbência de ir lá, né, e ajudar aqueles que estavam na linha de... e suprir, em apoiar, em ser um facilitador daqueles que estavam na linha de frente. Mas mesmo assim, ele levantou cedo, com ânimo, com alegria, né, com felicidade, e foi lá para suprir, para ajudar, para estender as mãos para aqueles que estavam na linha de frente. E aqui a gente aprende um negócio que já não aprende, irmãos, porque a gente gosta muito de estar na linha de frente. A gente gosta muitas vezes de estar no holofote, né, estar, né, aparecendo, pegando. Eu não estou falando que é o caso dos irmãos aqui, porque até hoje, irmãos, a não ser que eu esteja errado, eu não detectei isso ainda. Mas eu já passei por algumas igrejas, irmão, porque era uma briga por causa de microfone, era uma briga por causa de pregar, não, porque eu quero pregar, porque e se não desse microfone, irmãos, era uma briga, um queria, sabe, sobressair sobre o outro, um queria cantar sobre, se tem aqui, irmão, já vai aprendendo aí, irmãos. Davi não, Davi falou, não, meu papel aqui, que nesse momento, que Deus escolheu para mim, é apoiar quem está na linha de frente. E esse, irmãos, é quem agrada o coração de Deus, que ele não está preocupado com posições, não está preocupado com luz, holofote, não, ele está preocupado em fazer aquilo que Deus colocou na mão dele para fazer, seja apoiar, seja ajudar, seja ler, irmãos, não importa, faça o que Deus colocou para você fazer. Mas não estão me vendo, não tem importância, Deus está vendo tudo e todos. Você tem apoiado quem está na linha de frente? Oh, irmãos, não tenha vergonha não, irmão. Não, que eu não vou ser... Irmãos, isso é conversa, irmãos. Ah, irmãos, nós às vezes caímos em cada besteira. Não, eu não vou apoiar, não, eu não sei o quê. Não faça, irmãos, porque Deus está vendo tudo. Eu não tinha vergonha nenhuma, irmãos, eu estava no Santa Maria até vir para cá, irmãos, aí os irmãos vinham, não, que você não sei o quê, sabe aquele, que você tem que tomar muito cuidado com o elogio, sabe aquelas conversinhas assim, aí eu chegava, ficava atrás do pastor Manuel, falava, o que o senhor precisa? Não, Fernando, dá o cuide. Não, tudo bem, estou aqui. O que o senhor precisa? Quer que limpe a igreja? Vamos limpar, irmãos. Não estou falando aqui de hipocrisia, não pode perguntar lá, irmãos. Quantas vezes nós arregaçava a camisa e fazia. Não tem esse negócio, irmãos. Nós estamos aqui para servir. Independente de localidade, de posição, irmãos. O valor para Deus de quem está aqui em cima e de quem está varrendo o chão. Quem está lá agora no estacionamento, ou estivesse, irmão, é o mesmo. A única
coisa que Deus faz é se olhar a ver a disposição do nosso coração. Se é sincero, se está fazendo com amor, se está fazendo com apreço, se está fazendo com capricho. Agora, o que está fazendo, irmãos, não releva muito a Deus. E Davi foi lá, falou, não, deixa eu apoiar meus irmãos. Eles estão lá no destaque na frente, mas eu vou apoiar eles, louvado seja o nome de Jesus. E ele levantou bem cedo, todo animadinho, e foi lá. Levou, louvado seja o nome de Jesus. E irmãos, quando ele chegou lá, vamos correr aqui. Quando ele chega lá, ele pergunta, olha o 22, que coisa linda, irmãos. Eu gostei dessa parte também, eu até marquei na minha Bíblia. E Davi deixou a carga, que trouxera na mão do guarda de bagagem, correu a batalha, e chegando, o que ele fez? Quem? Perguntou aos seus irmãos se eles estavam bem. Irmãos, é ou não é para esse menino ser chamado homem segundo o coração de Deus? O que ele tinha que fazer? Era chegar lá e entregar as coisas, mas não. Ele tinha em seu coração uma preocupação com seus irmãos. Sabe o que é empatia, irmãos? Você sabe o que é empatia? É se colocar no lugar do outro. E Davi fazia isso. Ele não estava preocupado. Irmão, se fosse eu, se fosse você, talvez a gente ia lá, opa, o pai mandou fazer o quê? Entregar? Pai, eu estou obedecendo, porque a gente tem o hábito de só ir até onde for mandado a gente. A gente às vezes não passa, né? E ele foi lá, ele passou. Ele fez a mais do que tinha pedido. A preocupação dele com os irmãos, foi notória aqui. Você tem se preocupado com os seus irmãos, com as suas irmãs? Você tem se colocado no lugar do outro, ou você não? Para mim está tudo bem, eu estou de quarentena, minha geladeira está cheia, né? A Netflix está lá, o sofá está confortável. Como que é, irmãos, a sua vida, o seu coração? Você tem se preocupado com os seus irmãos? Você tem ligado, mandado uma mensagem? Eu não estou aqui para não, irmãos. Nós todos aqui estamos para aprender. Você tem se preocupado com quem não tem vindo no culto? Como está? Se está bem, se está mal? Como é que está fisicamente, espiritualmente? Você tem se preocupado, irmãos? Um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, pega essa. Ele se preocupa com os seus irmãos. Você pode glorificar a Deus aí para mim não ficar sozinho? Não, isso não é obrigação minha, isso é obrigação do pastor, é obrigação, não, irmãos, é obrigação de todos nós. Nós somos a igreja do Senhor. Eu não consigo, irmãos, eu não consigo se preocupar e ligar bem que eu queria ir na casa dos irmãos, pegar o telefone, mandar mensagem, mas não, irmão, eu tenho um monte de coisa para me fazer também. Eu não vivo da igreja, não recebo salário da igreja, tenho minha esposa para dar atenção, tenho meus filhos, não estou justificando, não, é minha obrigação também, mas o pouquinho que dá eu faço, o pouquinho que dá para você, você faz. Precisa ser muito não, irmão. Se eu fizer um pouquinho, Zé Batista faz um pouquinho, o Santo faz um pouquinho, amanhã faz. Irmão, nós conseguimos, irmãos. E Davi era um homem que se preocupava com seus irmãos. Saia daqui hoje em nome de Jesus. Está sentindo falta de alguém? Liga, manda mensagem, tem o WhatsApp, tem Facebook. Irmãos, é quarentena, não dá para ir, mas tem outros meios para você chegar. Mas vamos, irmãos, se preocupando com o outro. E Davi perguntou dos seus irmãos para saber se eles estavam bem. E você não sabe, irmão, o valor que tem isso, irmãos. Talvez alguém aqui já sabe, porque na hora que mais precisava apareceu alguém lá, irmãos. Mas uma mensagem, irmão, você está bem? Está tudo bem com você, irmãos? Pode mudar, irmãos, o psicológico, o espiritual de alguém. Deus está falando aqui nessa noite. Deus está falando aqui nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus. Então vamos lá, irmão, vamos correr. Nós estamos no versículo 22, vamos para o 25. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará sua filha,
e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então, irmãos, Davi chegou, se perguntou dos seus irmãos, aí ele viu o movimento, ele viu Golias afrontando, aí ele perguntou, o que está acontecendo? O que esse gigante está fazendo? Aí os homens que estavam na guerra falaram, olha, ele está afrontando já o exército, contaram toda a história, e todos estavam com medo, a Bíblia diz que eles estavam atemorizados. Porém, irmãos, no meio de todo esse temor, de toda essa afronta, de toda a humilhação, Saul, irmãos, tomou uma atitude. Ele lança um decreto, fala, olha, quem derrotar Golias, olha os benefícios de quem derrotasse Golias, olha, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, vai casar com a princesa, olha, louvado seja o nome de Jesus, vai casar com a princesa, aleluia, igual eu casei com a minha princesa ali, louvado seja Deus. Vai fazer isenta a casa de seu pai de todos os impostos, irmãos, eram impostos caríssimos que eram cobrados naquela época. Aí o que acontece? O rei colocou esses benefícios. Hoje cuide ensino, irmãos, para ver se isso, se alguém se atraía, se isso tornava atrativo alguém levantar lá para guerrear. Só que aqueles guerreiros falavam, opa, dinheiro nenhum, princesa nenhuma, isenção de imposto nenhum, vai pagar a minha vida não. Eu não sou nem bobo de enfrentar aquele, talvez alguém já falou, olha, deixa o rei, eles não vai falar para Saul, mas deixa o rei com a riqueza, com a filha dele lá, com os impostos, eu prefiro continuar pagando meu imposto, mas aquele gigante não vai arrancar a minha cabeça não. Eles olharam, irmãos, para o problema, parece jargão de pregador, eles olharam para o tamanho do inimigo. Só que Davi, irmãos, olha o olhar de um homem segundo o coração de Deus, no meio de todo aquele problema, enquanto todos enxergavam apenas o problema, Davi, na hora que ouviu o que o rei ia disponibilizar, ele enxergou uma oportunidade. A hora que Davizinho escutou tudo isso, o que ele falou? Opa, é agora que eu saio daquele campo, daquelas ovelhas, aleluia. É agora que eu vou casar com a princesa, é agora que o meu pai não vai mais pagar imposto. Aquela palavra entrou no coração dele, e em vez dele enxergar o problema, ele começou a enxergar oportunidade. Irmão, nós estamos diante de um problema muito grande, uma pandemia terrível, e tem muita gente no meio desse problema enxergando oportunidades, irmãos. Tem gente, desculpa, não é essa a ênfase do que eu quero falar aqui, mas tem gente no meio dessa crise econômica ficando rico. Tem gente no meio dessa crise da saúde, irmão, ele fortalecendo sua saúde. Tem muita gente se beneficiando, irmãos, porque pessoas que tiveram visão além do que os olhos naturais podem enxergar. E os nossos olhos naturais, eles enxergam de uma forma, mas se nós abrirmos os nossos olhos espirituais, no meio do problema, sabe, escondidinho, já viu quando você olha uma coisa escondida lá, escondida no meio da nuvem, sabe, por trás da tempestade, tem uma bênção escondida, sempre tem algo escondido para nos ensinar, para nos abençoar, e Davi conseguiu ver isso. E que nós possamos também tentar enxergar as coisas com os olhos espirituais e não com os olhos físicos. Aleluia! Eu gosto quando eu conto essa história, irmãos, de contar de dois homens que foram, muito tempo atrás, isso é uma história verdadeira, uma ilustração verdadeira, que eles foram, para uma aldeia, na África, em que eles eram bem-sucedidos, produtores de calçados, e foram para uma aldeia na África, fizeram uma viagem, chegaram na aldeia na África, o chefe deles falou, olha, vai para essa aldeia aí, eu quero que vocês façam um relatório para mim. E eles foram para essa aldeia e chegaram lá, olharam, todo mundo descalço, ninguém usava calçado, sandália, nada, todo mundo descalço lá.
E cada um foi para o seu quarto, fez o seu relatório e tal, e voltaram para prestar conta para o chefe maior. Aí chegaram, pediu o relatório de um, aí o primeiro relatório estava lá, né, do primeiro. Falou, olha, não dá, eles lá não têm o hábito, né, de usar calçados, é da cultura deles, é uma coisa que já está, né, dentro dos valores deles. Se a gente abrir uma empresa lá, vai ser poucos meses, vai ser, né, a gente vai ter que fechar, vai à falência. Aí o patrão falou, não, tudo bem, é legal o seu relatório, tecnicamente, tal. Aí daqui a pouco, a hora que ele puxa o outro relatório, estava assim, uma oportunidade excelente. O outro escreveu, uma oportunidade excelente. Aí o outro escreveu assim, olha, eles não usam calçados. Ele escreveu a mesma coisa que o outro tinha escrito, mas falou, e é ali que é o lugar certo de nós abrirmos a empresa de calçado, porque é uma oportunidade excelente. E não deu outra, eles foram abrir e foram bem sucedidos. Sabe o que é isso, irmãos? O nosso olhar, irmãos, para as coisas, né, tem que ir além do que o nosso natural vê. Dá para você entender isso nessa noite? Davi viu a oportunidade. Irmãos, eu às vezes estou ralando lá no trabalho, lá, irmãos, você acha que eu fico preso? Não, irmãos, eu fico pensando e tentando enxergar uma oportunidade, irmãos. Porque Deus, Ele é fiel, irmãos. Deus, Ele dá essa capacidade para nós. E você também, meu irmão. Olhe as coisas com um olhar espiritual. Pare de ser crente carnal, pelo amor de Deus. Né? Que pensar que nem pensa o mundo, olhar que nem o mundo olha, e ter as opiniões que o mundo tem. Não, irmãos, nós somos diferentes. Todo mundo pensando de um jeito, com medo e já vendo a derrota. Davi pensando do outro jeito. É difícil ser diferente, mas nós fomos chamados, é para isso, para remar contra a maré mesmo. Está todo mundo falando, agora já era, né? Você viu, agora tem a onda do gafanhoto, agora o gafanhoto vai vir, e não sei o que lá. Irmão, pensa diferente, pelo amor de Deus, não seja massa de manipulação, abre a sua mente, deixa Deus falar com você, em nome de Jesus. Davi era assim, ele falou, não, opa, tá bom, vocês estão vendo isso, eu estou vendo outra coisa. Talvez ele pensou, irmão, não está na Bíblia não, se fala que está na Bíblia é heresia. Talvez até pensou, é até bom que eles ficam pensando desse jeito, que daí eu vou sozinho e sou abençoado sozinho. E a Bíblia diz, irmãos, que ele ficou feliz. Aí ele começou a especular, né? Você vai ver aqui que ele foi, perguntou para um, perguntou para outro, e um falou e falou de novo. De repente o seu irmão mais velho estava lá. Vai apertar um pouquinho, irmão, mas tem que dar glória, irmãos. Mas vamos lá. De repente o seu irmão mais velho estava lá. A hora que Eliabe viu Davi animadinho com a oportunidade que ele enxergava, já veio logo com um balde, né? Porque tem gente que é assim, né? Não pode ver a gente animada. Já veio logo com um balde de água fria. Já veio com o baldão e já foi, olha aí, o verso 28. Acompanha comigo aí. Acompanha comigo. Alguém pode ler para mim, em nome de Jesus? Quem pode ler o verso 28 aí? E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Está vendo, irmãos? Eliabe viu Davi animado com a oportunidade, já foi irado falar contra Davi, e já falou que Davi era presunçoso, começou a atacá-lo, simplesmente porque ele ousou enxergar o que ninguém estava enxergando. Simplesmente porque em seu coração já estava determinado fazer aquilo que ninguém queria fazer. Irmãos, e as coisas são assim. Não se engane não. Não ache que quando você colocar a mão para fazer, irmão, ninguém está fazendo, né? Vamos pôr aqui, graças a Deus, ninguém está tocando um violão, ninguém está tocando. Aí eu vou lá e faço um curso e vou querer pegar, irmãos,
Porque tem gente que não faz, não quer fazer. Se eu estiver falando alguma bobeira, irmão, vocês podem depois puxar a orelha. E quando você pega para fazer, vira adversário seu. E foi assim, irmãos. Ninguém queria. A hora que Davi pegou para fazer, levantou e era irmão. Oh, glória! Era irmão. Quando ninguém estava fazendo, estava tudo bem com Davi. Mas quando ele quis fazer, pronto, Eliabe se levantou para esfriar. Mas, irmãos, sabe o que Davi fez? Aleluia! Olha, irmãos, esse é mais um ensinamento. Sabe o que Davi fez? Hoje vou testemunhar para os irmãos. Hoje eu apanhei dentro da van com essa palavra. Vocês acham que o pastor está batendo? Não, irmão, nós estamos apanhando de Jesus junto. Eu até falei com a Cristiane, falei, olha, é tão bom você ser corrigido por Deus, ser confrontado com Deus. Isso é um sinal que Deus nos ama. Porque quando a gente para de chamar a atenção de um filho, irmão, quer dizer que a gente já meio que abriu mão. É verdade ou é mentira? Nós só chamamos a atenção de quem a gente ainda tem esperança. E se Deus está chamando a atenção, Deus tem esperança em nós. Dá para você glorificar Ele por isso? E o que Davi fez? Acompanha comigo, irmão, para não falar que eu estou inventando. Versículo 29. Então disse Davi, o que eu te fiz agora? Porventura, você não tem razão para fazer isso. 30 melhor. E desviou-se dele para outro lado. Aleluia. Fala assim comigo, e desviou-se dele para outro lado. Irmãos, Davi aqui é aquele que se desvia de confusão. Davi aqui, irmãos, é aquele que desvia do confronto. E aqui, irmãos, eu falei que eu apanhei, irmãos, porque a gente tem o péssimo hábito de sempre ter uma palavra, irmãos, de resposta na boca. A gente nunca quer, né? A gente às vezes quando é acusado, quando é afrontado, a gente, né, é automático a nossa reação querer revidar, querer, né, discutir, querer brigar, querer mostrar que está certo. Ele chamou Davi de presunçoso, de coração impuro, né? Chamou ele, olha, ainda fez questão de humilhar. Você deixou as poucas ovelhas. Ele não falou das ovelhas, lê aí para você. Falou, deixou as poucas ovelhas, ou seja, você é um pastorzinho de poucas ovelhas. Sabe, quis jogar Davi lá. Você prestou atenção, irmãos, no cunho do negócio? Quis jogar Davi lá no chão. Se fosse eu. Não, estou sendo sincero, se fosse eu, Fernando, estou falando você não, eu, Fernando, falava, o que você quer, rapaz? Você não quer fazer nada, e quando eu quero fazer, você vem, você está com medo, você é um medroso. Não, irmão, é verdade ou não é? Fosse eu, não estou sendo hipócrita não, o que você quer? Eu, coração, você não conhece meu coração, você está falando assim porque o seu coração e começa, é verdade ou não é, irmãos? Ou queria se justificar, não, eu só vim aqui para trazer, eu só estou preocupado. Não, sabe o que Davi fez? Você dá glória a Deus por isso? Davi se esquivou da confusão, irmãos. Davi se esquivou, a Bíblia diz em Efésios 6,12, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Aí você fica pensando, carne, sangue, o que quer dizer? Não, está falando contra seres humanos, contra os nossos irmãos, mas sim contra principados e potestades malignas que atuam nas regiões celestiais. Traduzindo, minha luta não é contra o irmão A, contra minha esposa, meu patrão, não. Minha luta é contra os príncipes das trevas, os demônios. E Davi se esquivou, aprenda a se esquivar. Eliabe veio lançando setas, ele simplesmente, aqui você não vai encontrar não, porque está cheio de gente, irmãos. Carregando um monte de lixo por aí, e às vezes ele está tão carregado de lixo,
Dentro da igreja, no emprego, irmão, na fábrica, como é bastante gente, você encontra um monte de caminhão de lixo, irmãos. Desculpe a expressão, não estou chamando ninguém de lixo, não, irmãos. Todos nós somos preciosos aos olhos do Senhor, mas carregando um monte de lixo. E quando ele chega cheio assim, ele tem que descarregar. E ele quer procurar nós para descarregar, irmãos. E a gente, às vezes, bobão, entra na onda e pega aquele lixo e fica também cheio de lixo. Quem está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Se esquive, não discuta. É isso que eu apanhei, irmão. Eu apanhei na hora que eu estava indo, e depois eu falei, eu vou ler, né? Depois eu falei, vou ler de novo essa passagem, para mim, né? E marcando no celular e tal. Aí na hora que eu li de novo, eu apanhei na hora da volta. Louvado seja o nome de Jesus, porque a gente está aqui, irmãos, é para aprender aquilo que eu falei. A gente está inserido, irmãos. Eu vou ser sincero, irmãos, se tem uma coisa que eu falo é isso, irmãos. Às vezes as pessoas falam, eu vou lá e falo também, e aquele negócio, irmãos, e hoje eu estou aprendendo aqui com os irmãos, se esquive. Davi tinha pedras. Aleluia, olha o que o Senhor colocou na minha mente aqui agora. Davi tinha pedras, né? Mais tarde a gente vai ler que ele tinha pedras. Aí ele falou, não, as pedras, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, que eu tenho aqui no meu alforje, Eliabe, não é para você, é para o gigante. As pedras que você tem, irmão, não é para o seu irmão, não é para o seu parente, não é para os adversários, para os demônios, guarde elas. Tem muita gente tacando pedra nos irmãos, aí na hora que vai enfrentar o gigante, acabou a pedra. Tem muita gente guerreando, se desgastando com A, com B, aí na hora que é para enfrentar a verdadeira guerra, está fraco. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Guarde essas pedras. Você vai precisar dela. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, aleluia. Ele se esquivou do seu irmão Eliabe, deixou ele falando sozinho. Vai, fala sozinho. Que eu tenho um objetivo, louvado seja o nome de Jesus. Fala sozinho que eu tenho uma meta, aleluia. Eu não vou entrar na sua onda não, porque eu tenho um gigante para derrubar, é uma bênção para receber, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Aí ele se esquivou, irmãos. E foi, né, versículo 32, vamos lá. Aqui ele já estava na presença do rei Saul, irmãos. Deixa eu só explicar o contexto. Ele se esquivou de Eliabe, falou que ia pelejar. Aí como não tinha outro, né, não tinha ninguém, né, falaram, não, manda esse menininho para lá. Aí apresentaram ele diante do rei. No mínimo chegaram, ô rei, tem um doido aqui, né, tem um doido aqui que está disposto a pelejar. Tem um doido aqui que está disposto a guerrear. Aí o rei mais do que nunca, porque ele era o homem mais alto da nação, né, Saul. Se ninguém fosse, quem teria que ir? Ele. Aí ele falou, opa, arruma alguém aí, pelo amor de Deus. Aí Davizinho apareceu. Aí Davi chegou, se apresentou diante do rei. Versículo 32. E Davi disse a Saul, rei, eu coloquei esse rei aqui, não está não, mas é assim, ó, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra esse filisteu não poderás ir a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a tua mocidade. Está vendo, irmãos? Vou parar aqui, daqui a pouco a gente continua. Saul, ele caiu no mesmo engano de Samuel. Né? Quem lembra que nós falamos aqui há 2 sextas atrás? Samuel olhou e falou, não pode ser esse pequenininho, né? Saul caiu no mesmo erro. Davi sofreu, foi desprezado lá, e Saul aqui estava desprezando ele. Só que, irmãos, Saul estava vendo aquele menino, só que não sabia já da história
história que tinha por trás daquele menino. E é por isso, irmãos, aqui vai um recado aqui, um ensinamento, irmão. Nunca despreze ninguém, às vezes por você olhar e falar, não, irmão, você não sabe a história que tem por trás dessa pessoa. Às vezes a gente, não, o irmão pega aqui, sobe aqui, não sabe falar direito. Eu já vi muito isso aí, irmãos. E às vezes vai fala uma palavra errada, aí alguns obreiros, irmãos, sabe, fica com um olhar meio que desprezo. Irmãos, você não sabe a história que tem por trás, irmãos. Respeite em nome de Jesus. Respeite, irmãos. Saul achava que era só um menino que tinha caído de paraquedas. Aí Davi falou, não, meu rei. Eu já tenho experiência, vou correr aqui com a história, aqui, que depois vocês leem na sua casa. Eu, quando estava lá apacentando as ovelhas de meu pai, veio um leão, eu matei ele, veio um urso, eu matei ele. Talvez você está olhando para essa capa aqui, mas essa capa aqui não significa nada. Dentro eu tenho o poder que vem do alto, aleluia. Não olhe para a capa, não, irmão, olha para o interior. Não se impressione com o exterior, não. Olhe para o interior, irmãos. Tem muita gente aí, irmãos, que nós não damos nada, que são guerreiros de Deus. Você mesmo. Quem olha para você não tem nem noção do que você já passou para chegar até aqui. É verdade ou é mentira? A sua história, volta lá atrás, cada um dos detalhes que Deus te fez vencedor. Aí chega um que não conhece nada e quer julgar. Aí Davi falou, calma aí, que você não sabe nem com quem você está falando. Deus já me abençoou, já matei leão, já matei urso e tal. Aí o que aconteceu? Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Versículo 38. Esaú vestiu Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. 39. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca o experimentei, e Davi tirou aquilo de sobre si. Olha para você ver. O rei tinha desprezado, ele falou das suas qualidades, o rei Saul falou, então agora você vai. Só que eu vou colocar uma armadura sobre você. Eu vou colocar uma armadura sobre você. Aí colocou a armadura no Davi, aquela armadura de ferro no Davizinho. Irmão, sabe o que aconteceu com ele? A Bíblia diz que ele não conseguiu andar com aquela armadura. A espada que deu para ele talvez era mais pesada do que com ele, irmão santo. Aí sabe o que Davi fez? Falou, olha, eu até vou à guerra, mas não vou com a armadura de Saul. Louvado seja o nome de Jesus. Eu já preguei num congresso sobre essa passagem, irmãos. E sabe o que Deus colocou no meu coração aqui, irmãos? Que nós não podemos vestir as armaduras que o mundo quer nos dar. Temos que vestir aquilo que Deus quer que nós vestimos. O pastor vai falar de costume, não, irmãos. A armadura de Saul aqui representa, irmãos, as coisas terrenas, as habilidades terrenas. Irmãos, é tanta coisa que tem invadindo as nossas vidas. Vamos falar um pouco do nosso ministério? Vamos falar um pouco do nosso ministério? Irmãos, é tanta atrativo, tanta habilidade, que tem tantas táticas que estão inventando aí, irmãos, e estão esquecendo que essas táticas não funcionam com homem e com mulher segundo o coração de Deus. Eu, irmãos, não sou nada, não tenho nada contra, também não tenho nada a favor, mas é tanta coisa, irmãos, para mexer com o psicológico, irmãos, parece brincadeira, mas eu já vi isso, irmãos. Não, coloca, um hino tal, um fundo musical tal, que já é comprovado cientificamente, que esse fundo musical aciona o cérebro da pessoa em tal área que ela fica mais sensível. Aí você pode, irmãos, é tanta coisa que estão usando, irmão, tanta armadura de Saul, e estão esquecendo das ferramentas antigas.
Davi estava falando, eu não quero essas coisas novas, não quero, eu vou ficar com as ferramentas antigas, porque a funda era uma ferramenta, antiga, que já tinha sido, eu vou ficar com a ferramenta antiga, e nós aqui, nós congregação, nós obreiros, optaremos por usar as ferramentas antigas. Quais são elas? Oração, jejum, palavra, aleluia. Não vamos cair nessa ladainha, não, irmão. Tira o púlpito, coloca um latão aqui, né? Já viu? Não tem nada, eu sei, irmãos, é legal e tal. É para algumas situações. Não, vamos pintar de preto, põe um jogo de luz. Irmão, tem culto que virou show. Eu sempre falo isso, mas eu fico, irmão, indignado. Sai gelo seco do chão, o pastor entra, parecendo que ele está em Hollywood. Quem já viu o culto assim? Só eu que vejo, irmão. Parece que ele está assim, aí ele entra assim, aquela fumaça, aí a luz fica nele, né, aquele negócio, aí tem outro que senta no banquinho, apaga tudo a luz, fica só um negocinho nele assim, aquela música, irmão, nós não precisamos de armaduras de Saul, nós queremos as fundas antigas, as pedras antigas, porque essas sim, irmãos, essas sim. Não caia nesse engano, é legal a gente usar, né, o ensinamento, né, a gente colocar, né, aprender, não, uma pregação tem que ter início, meio e fim, introdução, né, isso é excelente, as irmãs do culto das crianças, você não pode pregar para os adultos que nem prega com criança, culto de ensino, você não vai, né, uma escola dominical é diferente, esses ensinamentos são bons, mas nada substitui, irmãos, a oração, a leitura, a meditação, o buscar de Deus nas escrituras. O que eu vou pregar? Está muito preocupado às vezes, né, em luz, câmera e ação, e não lê mais, né, não procura, não esmiuça, não cava, que nem os irmãos falavam, tem que cavar as escrituras. Davi falou, não, eu até vou para a guerra, mas eu não vou com essas ferramentas aí não, eu vou com a minha ferramentinha antiga, que eu conheço ela, e eu sei que ela é infalível. Quem tem ferramenta antiga e sabe que é infalível aí, irmãos? É infalível, irmão. Davi já tinha vencido guerra com ela, e vai trocar agora por quê? Ah não, mas é melhor, ajuda. Não, para mim não dá, pode dar para fulano, para Beltrano, mas para mim não dá. Eu já falei isso, irmãos, para mim não dá. Para mim não dá. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos correr, irmãos. Não é ficar só nessa. Irmãos, só por Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aí, irmãos, depois que ele, versículo 42, ele desprezou as ferramentas, né, as armas, a armadura. Eu estou terminando, irmãos, 9h15 já. Ele foi até a guerra. Aquele menino foi até a peleja. E chegando lá, a hora que ele se apresenta diante de Golias, o que acontece aí, irmãos? Versículo 42, quem consegue pegar esse ensinamento no ar? E olhando o filisteu e vendo Davi, o que ele fez? Porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Irmãos, pensa, né? Vocês estão acompanhando aqui, tem uns que não vieram as duas outras sextas, mas ele foi desprezado, né? Foi desprezado por Samuel, profeta de Deus, foi desprezado pelo rei Saul, nós acabamos de falar, agora 3 vezes desprezado. Aí sabe o que Davi fez com esses 3 desprezos? Vai ter que dar um glória aí, irmãos. Ele desprezou esse desprezo. O homem e a mulher, segundo o coração de Deus, ela despreza o desprezo. Você não entendeu ainda, eu vou te explicar. Estão desprezando você? Ignora. Mãe, não, tadinho de mim, não sei o que, desprezaram eu lá, né, eu vou chorar, eu vou entrar para o quarto, né? Desprezo, pelo amor de Deus. Não, mas me humilharam, coitado de mim, não sei o que, eu não merecia isso, não, para com isso, desprezo, pelo amor de Deus.
Davi, irmãos, ele foi desprezado a primeira vez, aí ele não ficou em depressão, né? É que a gente, às vezes, hoje em dia, né? Essas doenças psicossomáticas aí são terríveis. Aí ele não entrou para o quarto escuro, fechou tudo, eu não quero mais, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais eu não vou mais trabalhar, eu não vou mais falar com fulano, eu não vou. Não, ele simplesmente ouviu o desprezo, passou por cima e foi embora. Aí Saul veio e desprezou ele ouviu o desprezo, passou por cima e foi embora. Aí Golias, irmãos, achou que desprezando ele ia desanimar. Sabe o que Davi fez? Desprezou o desprezo de Golias e foi para cima no nome do Senhor dos Exércitos. Acha um crente aí, nós já estamos terminando, acha um aí, um só, irmãos, acha um. Cadê? Ô, irmã Ivete, que está mais perto de mim? Acha um, olha para o olho dele. Em nome de Jesus, olha para o olho dele, olha aí, vira aí, irmã, olha aí, acha alguém, olha para o olho dele, fala assim, ó, despreza o desprezo, que Deus vai te honrar. Fala, não se coloque no lugar de vítima, que o seu lugar não é esse, Deus tem mais para você. Dá para você glorificar Jesus por isso? Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, não vai dar para terminar a história, irmãos. 9h20, não vou passar do horário, não, irmãos. Mas nós vamos parar por aqui. E na sexta a gente termina essa história. Acho que tem mais 10 minutos. Irmãos, aguentam mais 5 minutos? 5 minutos, irmãos? Mais 5 minutos. Então vamos, para nós terminar, senão não vai ficar só no 17. Aí o que aconteceu? Ele desprezou o desprezo, se apresentou diante de Golias. E o interessante, irmãos, que ele, no versículo 45, o Golias falou para ele que ia dar a carne dele para as aves do céu e tal. E ele falou para Golias, olha, você vem a mim com espada, escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que Davi estava fazendo? Ele estava, irmãos, guerreando, mas não com as suas próprias forças. E se tem um ponto alto, dessa mensagem é esse, irmãos. Ele em nenhum momento confiou em armadura do homem e na sua própria capacidade. Ele falou, não, eu vou à luta, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, quando você acordar de manhã, sair para a luta, ou à tarde, a gente fala de manhã por qual horário, mas tem gente que trabalha de madrugada, acorda. Quando você acordar, irmãos, quando você for à luta, vai em nome do Senhor dos Exércitos. Quando se deparar alguma coisa, vai em nome do Senhor dos Exércitos. E a vitória é garantida, irmãos. E o interessante é que ele pegou, essa parte todo mundo conhece. Jogou a pedra, ele disse que ele tacou a pedra pegou na testa do gigante, e o gigante caiu para frente. Não? Você sabia que o gigante caiu para frente? O gigante caiu para frente. E é interessante que quando você taca uma pedra em alguém, normalmente é cair para trás, quando você empurra. Por que o gigante caiu para frente? Sabe por quê? Porque ele não foi derrotado por causa da pedra de Davi, mas sim pela mão do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele caiu, e para terminar, irmãos, era essa parte também que eu queria chegar, irmãos, que Deus falou muito ao meu coração, e eu acredito que tem pessoas aqui que precisam ouvir isso. Por isso que eu não vou deixar para terminar. A Bíblia diz que o que Davi fez depois que o gigante caiu? Ele foi até o gigante, ele saiu comemorando? Ele saiu, contando a sua vitória. Não sabe o que ele fez? Aprenda isso, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que ele foi lá, subiu no gigante, o gigante tinha caído assim aos pés dele, ele subiu no gigante, pegou a espada de Golias, que ele não estava com a espada, e cortou a cabeça do gigante. Sabe o que Davi estava fazendo ali quando ele estava cortando a cabeça de Golias? Ele estava cortando o mal pela raiz. Grava isso, irmãos. Corte o mal
pela raiz. Esse gigante, Golias, poderia se levantar mais vezes. Aí, o que Davi fez? Né? Você já parou para pensar? Que ele caiu ali, mas ele poderia se levantar e depois afrontar. Você já parou para pensar nisso? Muitos não falam isso na mensagem, porque só gosta da hora que o gigante cai, que venceu, isso é o que. Mas sabe o que Davi falou? Opa, esse gigante eu não vou enfrentar ele mais não. Posso até enfrentar outros, mas esse eu não enfrento mais não. E tem gente, irmãos, que vive enfrentando o mesmo gigante sempre. É mentira ou é verdade? Sabe por quê? Porque não corta pela raiz. Eu estou com a luta, pastor, estou com a luta não sei onde, irmão, vamos orar, aí Deus dá a vitória. Daqui a pouco ele chega com a mesma luta, daqui a pouco com a mesma luta. Irmão, pelo amor de Deus, corta esse mal pela raiz. Aprenda com o homem segundo o coração de Deus. Nós vamos enfrentar. Tudo bem, na vida é luta, irmão. Não vai ser buquê de flor, não. É luta sempre. Mas, pelo amor, quantos anos você está enfrentando esse problema? Aí vence, aí não corta a cabeça, daqui a pouco tem que enfrentar de novo. Corta a cabeça desse gigante, pelo amor de Deus. E eu termino aqui em nome de Jesus. Vamos colocar de pé para nós orarmos?